Em nome do EcoSocial, então, queremos dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, que muitos de vocês conhecem, que é o Alexandre Raboni. Ele está na antroposofia desde 2000, ele passou um currículo bem resumido para a gente. Eu sei que muitos de vocês conhecem, vão poder até falar mais do que eu dele, mas ele está na antroposofia desde 2000. Ele é casado com a Aline, ele é pai de 2 filhas que estudam na escola Waldorf desde 2006. Ele está dentista na Casa 44. Ele é atual diretor de comunicação e relacionamento com os membros da Sociedade Antroposófica do Brasil. E o tema de hoje é a confiança, uma atitude humana na esperança de fazermos saúde. Então, bom encontro para todos nós. Alexandre, agora é com você. Vamos lá. Muito obrigado, Vera. Me ouve bem? Sim, eu ouço bem. Acho que todo mundo deve estar ouvindo bem, né? Qualquer coisa, dá um sinal para a gente aqui. Vamos lá. Então, é uma alegria, na verdade, uma honra, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do EcoSocial, uma admiração e um respeito muito grande. Eu me envolvi com o EcoSocial no início do Parsifal 21, com o Sérgio Rezende, e tenho frequentado com muita alegria e sempre que saio do EcoSocial, saio muito animado. Um trabalho realmente que eu acho bastante importante, o trabalho realizado por vocês. Então, agradeço especialmente o Leandro e a Cristina, que fizeram esse contato, e a Vera, a Michele, que estão aqui comigo hoje. Foi legal ter esse contato com a Cristina, porque pela primeira vez eu não precisei explicar por que estou dentista, porque ela, colega também, falou: Alexandre, eu sei exatamente o que você está falando, já estive dentista há 17 anos, então, para a gente falar de presente, é isso, eu estou dentista atualmente na Casa 44. E eu vou contar um pouquinho de história para a gente chegar nesse assunto da confiança, mas, de fato, não queria ocupar o nosso tempo com currículo, acho melhor falar pelos lugares por onde andei, né? Então, a ideia de trazer a confiança hoje, a confiança é algo que a gente tem que construir. É uma força formativa, mas a gente tem que caminhar pela confiança. Ela não vai se dar em repouso, né? Não é para a gente esperar. A gente vai até falar um pouquinho de esperança, né? De esperançar, mas não adianta a gente ficar esperando que a confiança não vai se dar. E eu, como profissional de saúde, né? Eu acho que por uma fase também da vida, buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, cheguei nesse tema da confiança. Então, eu sei que as pessoas do EcoSocial chegaram até o meu nome em função da odontologia, que eu pratico, como foi dito, há 20 anos, desde 2000. Mas eu quero trazer esse aspecto da saúde, da cura, mas por essa percepção da confiança. E queria ler um verso só, está nesse livro da doutora Sônia Setzer, Enfermidade e Cura. Eu acho que será colocado no chat. Ele está no comecinho, antes do sumário do livro. É um verso de Steiner que diz assim: o ser humano moderno carrega em si essa natureza dupla, Parsifal, que aspira ao autodesenvolvimento, e Amfortas, ferido. É assim que ele, o ser humano moderno, deve sentir-se em sua própria evolução. Nesse livrinho aqui é uma das dicas que eu deixei com o pessoal do EcoSocial. A minha ideia, então, é falar de confiança pensando no aspecto de cura, né? Eu venho numa sequência nesse mês, é interessante como as coisas são pensadas, né? Conversei para fazer um alinhamento com o Leandro e com a Cristina, e interessante que com a minha sugestão de tema, está muito alinhado com o Dr. Sérgio Spalter, que falou sobre o encontro. A UTE, que a semana passada trouxe essa história da coragem, que, aliás, sexta-feira agora, a gente tem um evento aqui na Sociedade Antroposófica. Não é um evento aqui na casa, aqui na sociedade, mas um evento que é para ser feito cada um no seu lugar, mas é para ser feito presencial.
individualmente, em duplas, em trios, em grupos de estudo, que a UTE lançou esse Juntos.com Coragem, para a gente pensar a partir de agora, 2021, 22 e 23, celebrando 100 anos do Congresso de Natal. E o meu começo, eu preciso realmente falar da UTE, porque eu cheguei na antroposofia pela Monte Azul. Meu primeiro contato, de fato, foi com a Monte Azul. Então, eu era aluno de odontologia ainda, e fui fazer um estágio de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E no dia que era o dia do meu plantão, na quinta-feira, havia uma dupla de cirurgiões bucomaxilo, e eles eram muito amigos de um pediatra, um neonatologista, que trabalhava na UTI, então era intensivista pediátrico, Dr. Antônio Carlos Siqueira, um grande amigo, um compadre meu, padrinho meu nessa jornada dentro da antroposofia. E o Dr. Siqueira foi quem veio me apresentando e me conduzindo, e foi a ponte que me levou até a Monte Azul. Então, eu saí da escola em 98, em 2000, iniciei a formação da antiga SBMA, que hoje é a ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, na época era Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica. E quando eu iniciei minha formação no ano de 2000, no meio do ano, eu já estava atendendo lá no Horizonte Azul, que é um dos núcleos da Associação Comunitária Monte Azul. A Monte Azul, a Penha e o Jardim Horizonte Azul, onde hoje existe a escola de residência. E então eu frequentava a Clínica Tobias, porque fazia o curso de formação, e depois ainda fui trabalhar com pedagogia curativa, e na verdade meu caminho sempre seguiu uma orientação pedagógica. A gente, dentro da medicina antroposófica, tem esse olhar que a medicina deveria ser pedagógica e a pedagogia é quem cura. Então, eu volta e meia, atualmente faço formação em medicina pedagógica, né, que parou esse ano em função da pandemia, mas para os lugares onde eu ando, todo mundo fala, pô, mas você tem um jeitão de educador, né? E, de fato, isso é algo que me encanta dentro dessa possibilidade da medicina antroposófica, do olhar antroposófico. E eu queria também falar sobre encontro, que foi essa fala do Dr. Sérgio Spalter há 15 dias atrás, né, antes da dona Ute, quando eu estava na Clínica Tobias, trabalhei por lá por 9 anos, e eu tive a oportunidade de, entre 2012 e 2016, ocupar a diretoria da ABT, Associação Beneficente Tobias. E como pai, na Escola Rudolf Steiner, participando da coordenadoria de pais, muito envolvido com a escola, fui surpreendido quando fui procurar na biblioteca da escola o livro que falava da biografia, era uma biografia do Pedro. Também tem uma referência para vocês, acho que a Vera pode compartilhar, esse livrinho do Ideal Real, um caminho de vida. E para mim foi uma surpresa chegar na Steiner e não ter esse livro na biblioteca, na escola onde minhas filhas estudam e onde os pais também têm acesso à biblioteca. E aí eu tive a chance de como estava na diretoria da BT, fazer essa pergunta dentro da BT, por que não tínhamos esse livro? E no ano de 2016, junto com outros pais, colaboradores, a gente acabou fazendo essa terceira edição. Foi a primeira edição com o Pedro não mais entre nós, né? O Pedro já havia falecido. Quando a gente fez o lançamento, fazia 9 anos de falecimento do Pedro. E então, claro que é um relato autobiográfico, eu não mexi em absoluto nisso. A gente teve a chance apenas de colocar algumas imagens, mas eu estava preparando aqui para falar de confiança, de encontro, né, de relação, e aí me lembrei dessa quarta capa do livro, onde eu digo que, ao ler esse relato do Pedro, fica evidente essa importância que ele dá aos encontros, né? Dentro da biografia dele, esses encontros que foram proporcionados, ele realmente dá uma importância muito grande em todos eles. E ele faz uma declaração que eu acho que para esse momento que a gente anda tão desesperançoso, mas ele começa com
uma declaração encantada à terra que ele acolheu em um momento de extrema intolerância, onde conseguiu viver uma vida de paz. No Brasil, ele encontrou seu caminho e, agindo com coragem em muitas situações, abriu portas fundamentais para todos nós. E quando a gente fala todos nós mesmo, nós na área da saúde, nós na área da pedagogia, nós com esse trabalho que o Ecosocial faz, com toda certeza eles têm um impulso muito grande desse trabalho de confiança, de doação e de gratidão que o Pedro teve impulsionando a antroposofia no país. Então, ele relembra de todos esses encontros com gratidão e, em especial, aquele encontro com a obra de Rudolf Steiner, que colaborou para o seu autoconhecimento e desenvolvimento dentro da ciência espiritual. Permeada de ideais, a vida de Pedro Schmidt transformou a antroposofia em realidade no Brasil. E aí eu queria trazer essa qualidade da confiança, que no primeiro momento que eu tomei contato com ela, a gente também será colocado aí pelo Leandro, mas quase todo o conteúdo que será dito, se não todo ele, está nesse livro Confiança, Doação e Gratidão, que acaba de ser relançado pela editora antroposófica, agora em setembro. E, então, a boa parte do que eu extraí dos conteúdos estão nesse livro. E a primeira definição bastante importante, eu acho que é onde a gente deve refletir, é que confiança ela não está em oposição à desconfiança. Na verdade, esse conceito que o Lex Boss, né, traz para a gente, a confiança ela é um caminho do meio, e que dentro da antroposofia a gente fala de um caminho crístico, é um caminho do meio entre desconfiança e confiança cega. Então, na verdade, a confiança não é uma polaridade em relação à desconfiança. A polaridade da desconfiança é a confiança cega. E esse caminho do meio, da confiança do Cristo, esse caminho onde a gente tem que estar presente no dia a dia, não é, então, esse modelo que é oposto ao que a gente pensa como desconfiança. Na Idade Moderna, séculos XVI, XVII, tido como época da nova ciência, todo conteúdo vivo, todo conteúdo animado e todo conteúdo portador de espírito foi reduzido ao morto. Então, de que maneira a gente aprende na universidade? Né? Todos os conteúdos que são passados, quem é da área de saúde e passou por um laboratório de anatomia, certamente se lembra, em especial, do cheiro do formol, como eu me lembro, mas se lembra que a gente tinha contato com peças, inclusive era assim que se chamava. Por mais que tivesse uma plaquinha pedindo respeito, né, dizendo que nós tínhamos a possibilidade de estudar, porque aqueles corpos ali estavam, né, a nossa lida diária, a gente chamava aquilo de peça, né? Aliás, chamava aquilo, era quase, a gente coisificava aquilo. Então, é interessante como a gente precisa reduzir, e aí, quando fala de se reduzir, né, a gente teve com o advento do microscópio uma ampliação. Então, a gente costuma dizer que sabemos cada vez mais de menos, né, de uma parte menor. Quer dizer, o microscópio ampliou tudo isso e a gente cada vez mais tem uma percepção mais a fundo, mas de uma parte menor. E o mais importante, cada vez mais a gente tem menos noção do todo. Então, a gente, no bairro aqui, para quem é do Alto da Boa Vista, teve uma manifestação no sábado sobre um condomínio que estão querendo colocar de pé. E não se discute se é certo ou errado, mas o fato é como essas coisas são aprovadas, né, como a gente vai impermeabilizando a cidade, acabando com áreas permeáveis, derrubando fauna e flora, e aí a gente depois sofre com enchente, por exemplo, ou com mosquito, ou a gente vai mexendo sem ter essa percepção do todo. Então, essa maneira que a gente foi entendendo a tal chamada ciência moderna, e isso é muito antigo, e também não é um caminho, a gente não lamenta esse caminho, porque foi algo necessário, né? A gente precisou deixar o conhecimento
dogmático, né, através de uma expressão materializada. A gente precisou ir ao extremo do materialismo para se libertar do que era antes um conhecimento dogmático, e agora a gente tem um caminho de revitalizar, né, ou de espiritualizar essa matéria toda. Então, não é um lamento que foi um caminho tomado errado, né? Isso foi uma necessidade que a gente, para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa individualidade, foi um caminho que a gente teve que percorrer. Então, ativamente, a gente teve que buscar isso. Assim como a minha proposta, nesses 40, 45 minutos, é que a gente busque ativamente essa qualidade da confiança. Eu vou pegar mais um trechinho, que agora está no livro do Alex Boss. O Leandro vai colocar para vocês, está lá na página 77, que fala de coragem, porque também sem coragem, que foi trazido pela UTE na segunda-feira passada, e que eu repito, a gente vai trabalhar sexta-feira agora, às 19 horas, juntos com coragem, a gente também não consegue dar um passo nessa direção de obter confiança. Então, o Lex coloca dessa maneira: quando a minha atitude é correspondida com confiança, ou seja, eu preciso de uma atitude, isso me encoraja a dar mais um passo adiante. E assim a confiança pode crescer numa espiral ascendente. Tal qual a desconfiança também pode aumentar numa espiral descendente. Confiança nos fomenta tomar a coragem, dar o passo, é uma questão de construir confiança. Eu preciso permitir que isso se inicie, e muitas vezes, talvez no começo, a gente possa partir de uma escuridão, que seria essa confiança cega, ou a fé cega, mas no momento seguinte, eu preciso me entregar a uma consciência de presente, a uma consciência de confiança mesmo. Preciso estar presente na minha atitude. Eu digo que o que tem a ver com o passado, quando eu chego aqui e agradeço pela oportunidade, o Ex-Social e as pessoas que me convidaram, isso já passou. Esse nosso papo aqui durante 40, 50 minutos, ele só vai se dar se tiver confiança entre nós. E se a gente tiver essa competência de desenvolver essa confiança, a gente vai ter condições de desenvolver a doação para o futuro. Então, a confiança é bem esse estado presente mesmo. A gratidão, a gente agradece a tudo que já passou, ao passado. E aí a gente tem uma possibilidade de, em confiança, se doar para o futuro. Agora, como que se eu estou dizendo que desde o século XVI, XVII, a gente vem se materializando, né? Que forças eu posso alimentar, em que momento da vida eu sou pleno de confiança? Quando a gente nasce, eu sempre costumo trazer isso no consultório, né? Se a gente não tivesse absoluta confiança, certamente não nasceríamos, né? Imagina que lá no reino dos céus, assim é contado para as crianças desde o jardim de infância, e lá no terceiro ano, quando as crianças estudam o Antigo Testamento, e a gente faz o livro da vida, e as crianças, então, dizem que quando anjos pediram ao grande anjo para descer à terra, imagina descer à terra no momento onde a gente está com absoluto resfriamento, nesse momento de pandemia, de isolamento, de tanta desconfiança. Imagina que coragem dessas crianças para vir, para descer aqui na Terra. Então, existem algumas possibilidades da gente nutrir essa confiança. E eu vou colocar 4 delas aqui. O livro é bastante detalhado, muito, muito extenso, mas eu gostaria de trazer essas 4 em especial, e que a gente desenvolve principalmente no primeiro setênio. E aí, se você se depara com o currículo da educação infantil, se você tem a possibilidade de acompanhar o seu filho ou acompanhar no Jardim Waldorf, e aí eu tive esse privilégio de ficar por 2 anos e meio acompanhando crianças no Jardim Waldorf, no Berçário Abraço, você percebe essas 4 possibilidades que eu gostaria de trazer para vocês. São elas a experiência
o ritmo, o calor e a religiosidade. Então, a experiência que a criança traz, ela experimenta, ela vivencia através do corpo e do mundo físico. Ela vai aprender através do tato, do peso, da leveza, do equilíbrio, enfim, ela vai experimentar o mundo através do próprio corpo dela. Então, a gente teria essa primeira possibilidade de fomentar essa confiança, de aquecer essa atitude, onde eu tenho a possibilidade de experimentar, por exemplo, com o Jardim Waldorf oferece, texturas, temperaturas. Tem uma história interessante. Uma vez uma amiga nossa, mãe da Steiner, se mudou para a Europa, e quando ela chegou na Bélgica, ela tinha enfim, chegou lá no verão, rapidamente esfriou. Para quem conhece a Bélgica sabe que de 360 dias chove 350, e ela, quando começou a esfriar, ela chegava ela era do seminário aqui na Steiner, e ela foi para lá com as filhas e foi aproveitar para fazer o estágio lá. E aí ela falou, era muito bacana, porque eu não falava o Flemish, então eu fiquei numa sala de maternal, as crianças estavam aprendendo a falar e eu também. Foi uma coisa bem interessante para ela. Mas ela, cuidando de crianças tão pequenas, ela chegou um dia muito, muito frio, saía de casa com neve, ela falou, acho que hoje não vai brincar lá fora, né? E aí chegava na hora do brincar lá fora e as crianças iam brincar lá fora. Chegava no dia seguinte, estava nevando com muito mais vigor. Ela falava, acho que hoje a gente não vai brincar lá fora. Isso foi se desenvolvendo até um dia que ela tomou coragem de perguntar para a educadora e falar, escuta, quando que as crianças não vão brincar lá fora, né? E aí a educadora falou, não há esse momento de não brincar lá fora, né? Não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. Então, se você mora na Bélgica, você tem que encarar o tempo que se apresenta na Bélgica. As crianças precisam, na verdade, desenvolver no corpo essa possibilidade que um jardim de infância Waldorf dá. E eu volto a falar de um jardim de infância Waldorf porque é a experiência que eu tenho com as minhas filhas e é essa experiência que eu tive de desenvolver um trabalho com pais e com professores dentro de um jardim. E sei que assim funciona lá dentro. Além dessa experiência que é desenvolvida no corpo, eu falei que tem uma segunda possibilidade de a gente nutrir essa confiança, que é através do ritmo. E ritmo, a gente sabe que ritmo, rituais, hábitos, isso está intimamente ligado com vitalidade, com o corpo etérico. Então, eu experimento, vivencio o mundo para desenvolver o corpo físico, e aí, através dos ritmos, e tem tanta repetição, às vezes a gente como pai não entende, mas é a quarta semana seguinte que é a mesma história, e aquilo vai nutrindo, vai alimentando a criança. A gente precisa confiar que a criança é nutrida, a matéria é nutrida por essa força espiritual. O terceiro elemento que é capaz de facilitar, de nutrir essa confiança é o calor. E aí o calor já traz essa qualidade anímica, já traz essa relação entre as pessoas. E a gente sabe, quando a gente cuida, quando a gente dá atenção, a gente se aquece e a gente aquece o outro. A gente sabe, inclusive, que se a gente aquece demais, precisa afastar um pouquinho, né? Senão pega fogo. E aí a quarta qualidade, então eu falei de experiência, de ritmo, de calor, e a quarta qualidade é a religiosidade. Essa religiosidade é o alimento para o espiritual. Agora, essa religiosidade, que a gente começa de fato a entrar na confiança, a confiança de que faz sentido a minha atuação na totalidade da criação. Então, as minhas atitudes, as minhas intenções, nada disso é feito de maneira aleatória, de maneira desconecta, de maneira solta ou de maneira excessivamente materialista. Então, faz todo sentido, como eu citei, essa caminhada do sábado que foi feita para que não se realize, não sejam árvores derrubadas. Agora, quem está fazendo isso justamente tem essa percepção do todo, tem essa visão integrada que, lamentavelmente, quem está propondo colocar tudo isso no chão provavelmente não tenha, né? Então, a gente precisa desenvolver uma confiança
nessa percepção dos nossos, que o Steiner coloca como 12 sentidos. Então, eu preciso confiar nesses sentidos, muito mais do que confiar apenas no que a gente vê ou apenas no que a gente ouve. Eu preciso trabalhar, lapidar os meus sentidos para que a minha percepção de mundo, a minha percepção da minha individualidade, mas em especial a minha percepção do outro. Então, eu, através dos sentidos, eu vou me perceber, eu vou perceber o mundo e eu vou perceber o outro que está comigo. E se eu não tiver isso bem trabalhado, bem desenvolvido comigo mesmo, tenho pouca chance de entender isso no outro. Tenho pouca chance de desenvolver confiança. Isso é um caminho que deve ser feito para dentro da gente, um caminho de desenvolvimento interior, de autoaprendizado. Agora, isso deve ser feito em liberdade. Não faz sentido algum a gente sair repetindo algo porque qualquer pessoa tenha dito, qualquer mestre, qualquer professor. Isso tem que ser uma busca interna nossa. A gente capta, a gente ouve, trabalha os nossos sentidos todos para que a gente desenvolva isso dentro de nós e que dentro de nós tenhamos confiança de, em liberdade, nos colocarmos no mundo. Isso é interessante porque a gente quase não tem essa liberdade, em especial neste momento, onde a gente... É interessante que o Steiner coloca essas coisas 100 anos atrás, o Lex Boss é mais recente, claro, mas isso é colocado há muito tempo atrás, e parece que, eu leio Steiner, parece que você está abrindo a Folha de São Paulo, né? Parece que é um texto de 2020, é muito atual isso que é dito. Quando ele fala que nos tornaríamos mais e mais materialistas, consumistas, parece que a gente está, de fato, lendo algo do momento atual, né? Então, eu queria, em relação a essa pesquisa científica, pedir para o Leandro compartilhar o que está lá na página 75 do mesmo livro, Leandro, que a gente fala, é interessante que o mundo da evidência científica, que é o mundo que eu transito dentro da universidade, né, dentro do consultório, a base de relação entre os colegas médicos e dentistas é esse, baseado em evidência científica. E aí o Lex Boss escreve assim, lá na página 75. É um notável paradoxo o fato de jamais uma cultura ter sido tão extremamente dominada pelos resultados da pesquisa científica. E mesmo assim, existir tão pouca confiança no pensamento propriamente dito. E aí a gente vê quão pouca confiança a gente tem em tudo que é dito sobre o coronavírus, por exemplo, ou a vacina. Esse é um assunto que ocupa todas as nossas... Não temos mais rodas de conversa, né? Esse é um outro problema, que a gente está se resfriando por não ter as rodas de conversa. Mas isso é algo que tem... A gente está na época da evidência científica e não se confia em absoluto. Pelo menos isso é o que permeia o meu coração, é o que eu ouço no dia a dia. Ninguém tem confiança em nada, ninguém tem confiança na vacina, ninguém tem confiança em como a gente é contaminado, como essa doença é transmitida. Então, de fato, a gente não confia nisso. E ainda nessa mesma página 75, Steiner, lá em 1913, escreveu uma série de artigos aforísticos, e o primeiro dele leva o nome assim, sobre a confiança que se pode ter na atividade pensante. E aí, como ele propõe, não esse pensar cotidiano nosso, mas como ele propõe o desenvolvimento de um pensar imaginativo, inspirativo e intuitivo. Neste caminho, nessa direção, a gente deveria caminhar se a gente quiser, de fato, fortalecer essa questão da confiança, não da fé cega e nem da desconfiança, né? Da confiança plena mesmo. Ele fala que isso seria se religar a essa qualidade religiosa, então essa quarta força que a gente pode nutrir a confiança, essa qualidade religiosa, seria a religação do ser humano com esse ambiente trinário, né, da Santíssima Trindade mesmo. Isso o Lex cita, sem instituições ou organizações eclesiásticas. Que isso se desse por uma ligação do nosso coração mesmo, né? Então ele passa que a gente tem, para desenvolver confiança, estou dizendo que confiança é uma questão presente, mas é claro que a confiança também se estabelece por um passado
onde eu faço todo dia a mesma sequência, confio numa marca, confio numa máquina, ou confio numa atitude que eu venho praticando há 50 anos e isso me trouxe até aqui. É claro que o passado e também o futuro, eu planejo o futuro com a mesma confiança também. Mas eu acho que o empenho e o nosso desenvolvimento tinha que, de fato, se dar nessa confiança do momento presente. E que a gente pudesse agradecer o passado e nos doarmos para o futuro. Dentre as várias influências que eu tive preparando esse material, uma delas que eu voltei foi uma fala do sacerdote João Torunski, num domingo, onde ele traz as 3 qualidades cristãs, a fé, o amor e a esperança. E aí fiquei tendendo a trocar esse fé por confiança. E ainda hoje estava ouvindo o João, que de maneira brilhante e com conhecimento, inclusive, da palavra, ele fala, na língua portuguesa, a gente ainda tem a possibilidade de diferenciar fé e crença, que no alemão eles têm uma única palavra. E para mim, né, para o meu olhar aqui, trazer esse aspecto da confiança, é como se a gente trouxesse essa confiança para o que é confiança de fato presente e essa crença de uma maneira dogmática a uma coisa que é passada. Então, de que maneira a gente consegue fortalecer confiança para desenvolver o amor e ter também isso como se fosse uma qualidade de alma, de pensar, sentir e querer, a gente ter essa confiança, a gente desenvolver o amor nessa qualidade do sentimento de amor, o sentido de amor, e a esperança nessa atitude, e não esperança de esperar, mas atitude de esperançar. E aí a gente olha nos dias de hoje, no momento atual, onde a gente está vivendo no lugar da confiança, a dúvida, e a dúvida que leva, ao invés do amor que vem da confiança, a dúvida leva ao ódio, e é o ódio que vem o medo e que nos paralisa. Então, justamente no momento onde eu precisava ter uma atitude de calor, uma atitude que me aquecesse, e eu trouxesse essa esperança, e nessa mesma fala do João, ele traz uma definição de um poeta tcheco, do Václav Havel, e ele fala que a esperança não tem a ver com aquela certeza de que tudo vai acabar bem, né? Isso seria muito inocente da nossa parte, enquanto adultos, termos essa percepção de que tudo vai acabar bem. Mas a esperança é que o que eu estou fazendo aqui e agora faz muito sentido para mim. E para chegar nessa esperança, então eu preciso ter essa confiança permeada de amor, para chegar nessa esperança do sentido do que eu estou fazendo hoje. Então, ninguém te garante nada. Né? É interessante que eu acredito que vocês, assim como eu, de tempos em tempos, e em especial nessa época que permeia Micael, final de setembro, mas a gente acaba compartilhando isso o ano inteiro, recebem aquele verso, temos que erradicar da alma todo medo e terror, né? E eu quero citar aqui o meu grande amigo Amaury Falsetti, que na fala dele ele começa lendo a primeira parte, né, desse verso, onde ele fala que tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada, para a gente começar, né? As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar a sua liberdade, encontrar o seu próprio poder, toda a sua força a partir deste nada. Mas a parte que me chama a atenção desse verso é justamente quando fala em confiança. A gente tem que viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Então, é interessante que se pede a confiança, ainda que não tenhamos nenhuma prova da existência. Ou seja, não há essa segurança. E por isso a gente abre, inclusive, espaço para tanta possibilidade de se vender segurança, por exemplo, você comprando um seguro de alguma coisa. Então, a gente foi se desligando, né, foi se desconectando com essa verdade espiritual, com
com essa verdade espiritual, onde a gente pode alimentar essa confiança e em busca de uma segurança material, de uma ciência materializada. Queria falar usar mais uma vez o Lex Boss, na página 84, onde ele vai começar, então, a delinear essa confiança e esse caminho do amor. Então, lá na página 84, ele fala: e no tocante ao amor, não é difícil perceber que a confiança genuína sempre traz em si um fundamental elemento do amor. De amor a uma coisa, de amor a uma pessoa, de amor a uma ideia, pois não se pode amar quando não se tem confiança. Então, se não tiver liberdade, eu não tenho confiança e eu também não consigo ter amor. Eu preciso dessa liberdade. Há um risco muito grande se isso não for feito com vontade de encontrar essa confiança, que me levará ao amor e à esperança. E há o risco da gente trocar essa confiança pelo poder. O poder é, na verdade, um grande adversário dessa confiança. Na verdade, o poder ele tem a ver com dominar a vontade do outro. O poder ele é uma expressão vigorosa da nossa força de vontade. Mas ele pode atuar de duas maneiras. Ele pode atuar de uma maneira moral. E esse poder, mostrado através da moral, vai me impulsionar, me estimular, me incentivar a fortalecer minha confiança. Já esse poder trabalhado de forma obscura, ele pode, há um grande risco, inclusive, dele quebrar a minha confiança. Então, também é uma coisa a ser pensada nessas várias derivações da confiança, que o poder, desde que seja feito com moralidade, ele ainda assim continua estimulando e fomentando a minha confiança. Mas, de maneira obscura, ele pode, inclusive, quebrar de uma vez por todas a confiança. Quando eu deposito a confiança em alguém, eu crio um espaço para que esse outro expresse a sua vontade. Eu reconheço essa qualidade do outro. Depositar a confiança é permitir que no outro também brote essa confiança. Em relação à vontade, e eu estou no finalzinho, quando ele fala lá na página 49, imagino que o Leandro também põe no chat para vocês, o Lex Boss fala: por meio da nossa vontade, nós estamos muito mais ligados existencialmente do que por meio dos nossos sentimentos ou dos nossos pensamentos. Ou seja, nos ligamos muito mais pela vontade. As decisões da nossa vontade são uma expressão direta do nosso eu. É por isso que as crises de confiança também têm, em geral, um caráter existencial. E é por isso que a confiança traída, mal utilizada, deixa feridas tão profundas. Então, para que a gente consiga desenvolver confiança, isso tem que ser feito em liberdade. Isso tem que ser testado diariamente. Então, mais uma vez, a confiança, essa qualidade que está entre a desconfiança e a confiança cega, ou a fé cega, essa confiança do meio tem que ser testada diariamente. Ela só existe no momento presente. E aí a última dica que eu queria dar para vocês é de um livrinho que também creio que o Leandro vai colocar para vocês. São duas palestras do Steiner, Pedagogia e Arte e Pedagogia e Moral. O livrinho chama Pedagogia, Arte e Moral, da editora João de Barro. O Júnior vai brigar comigo porque eu estou divulgando o livro, ele falou que está esgotado, mas o livro é esse aqui, ó, Leandro. Pedagogia, Arte e Moral. São duas palestras do Steiner, uma palestra Pedagogia e Arte, outra Pedagogia e Moral. E aí ele traz uma definição onde o amor por outro ser humano brota do conhecimento sadio do homem, no qual reconhecemos o mesmo que somos. Reencontramos-nos no outro ser humano. E aí a mensagem que eu queria deixar é que essa busca pela confiança, para a gente desenvolver essa confiança plena, verdadeira, presente, que nos levará a essa esperança, essa confiança que, permeada de amor, vai nos levar à esperança, ela tem que ser praticada no hoje e tem que ser praticada em liberdade.
embora eu esteja aqui dizendo tem que ser praticada, mas ela tem que ser praticada em liberdade, cada um no seu caminho, cada um no seu momento. E dessa maneira, eu abro para perguntas, agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez a oportunidade de falar num ambiente tão rico, do lado de gente tão boa, tão qualificada, pessoas que são grandes mestres para mim, que eu acompanho há muito tempo nessa minha jornada. Para mim, um privilégio, realmente sou muito grato, Leandro, essa oportunidade. Estou aberto, se a gente puder bater um papo. Muito bom, Alexandre, muito bom te ouvir. Então, agora a nossa proposta, a gente começar uma conversa com perguntas que estão vindo aqui, né, das pessoas. Claro. A gente tem uma primeira, que é assim, olha, como não perdermos a confiança nas nossas ações diante de eventos adversos que nos assustam e tentam nos fazer desistir de nossos projetos? Ótimo. Então, faz todo sentido. É justamente esse o caminho. A única coisa que a gente precisa desenvolver com aquelas 4 qualidades citadas, né, experimentar, experienciar no corpo. Uma grande dica para se fazer saúde é trazer ritmo e calor. A gente precisa de calor, a gente tem que aquecer esse sentido que a gente tem de vida. É isso que a gente tem que buscar. A esperança, de novo citando lá o poeta tcheco, não é que tudo vai acabar bem. A gente não, com o passar dos anos, a gente sabe que não é bem assim. Mas eu tenho que ter sentido em todas as minhas atitudes diárias. Senão, isso vai causar dúvida no meu pensar, ódio no meu sentir e medo no meu querer. E esse medo é que vai me paralisar, me distanciar, me isolar. Então, o caminho para esse é justamente aquecer as nossas relações. Não sei se foi na direção, Michele, da tua pergunta. Essa pergunta foi de uma pessoa aqui da nossa audiência, que está ouvindo, a Renata. Mas a sugestão é essa: cuidar, autocuidado e cuidar do outro, cuidar com amor, trazer calor para a relação, encontrar sentido no seu dia a dia, ser verdadeiro com você. Eu sempre falo que disciplina é de si pleno, é estar pleno de si. Disciplina não é alguma coisa imposta pelo médico, pelo mestre. Disciplina é você estar pleno de si. Confiança é uma coisa que vai sendo fiada em conjunto. Fiar com. Se a gente não tem uma atitude no dia a dia, isso vai se desfiando. Vai se desfiando, desfiando, desfiando. Muito bom, Alexandre. Tem mais uma pergunta aqui, depois eu tenho uma minha. Vou fazer primeiro aqui uma que veio. Claro. Alexandre, poderia falar sobre a confiança cega e nossa falta de percepção? Tem mais, então, a pessoa está escrevendo mais alguma coisa aqui, mas quando chegar claro. eu leio o restante. Claro. Então, a confiança cega, ela é polar à desconfiança total. Então, a gente fala que essa confiança do caminho do meio, essa confiança crística, ela está entre o caminho da fé cega, ou seja, de uma fé dogmática, de um acreditar sem ter nenhuma experiência, nenhuma vivência de realidade, ou seja, eu acredito porque acredito e ponto, que alguém me disse ou porque alguém impôs. Isso está relacionado à fé cega, isso tem um aspecto dentro de nós que a gente sai dessa confiança crística e entrega nas mãos de Lúcifer. Quando eu falo da desconfiança, ou seja, do ver para crer, que eu quero tocar, só acredito vendo, né? Ou seja, bem materialista, eu saio dessa dinâmica crística de caminho do meio e me entrego nas mãos de Ahriman, que é um caminho que a ciência entende. A gente está buscando um caminho do meio com a antroposofia. O que o Steiner propõe é que a gente saia de um momento onde era de um obscurantismo, de uma questão dogmática, onde imperava essas forças luciféricas, e aí, de repente, a gente entra dentro da matéria e cada vez mais e mais e mais, e continua nessa dinâmica, mas essa dinâmica da matéria também não é um caminho, é um caminho arimânico. E a gente ouve tanto falar no ambiente da antroposofia de Lúcifer e Ahriman, mas, no fundo, este caminho do Cristo é um caminho de presença, é um caminho
o sentido através da sua vivência, da sua realização, da sua plenitude. É você, quando confirmar e quando confiar algo, confiar pela sua verdade, pelo seu caminho. Não porque ouviu e não porque leu alguém falando. Na verdade, tem um verso do Steiner, que eu não vou saber de cabeça, mas que ele fala que não importa que tenhamos a opinião distinta, eu e você, mas se eu, de alguma forma, puder contribuir um pouco para que você encontre o seu caminho e não o meu caminho, eu me dou por satisfeito. Então, a ideia hoje é que a gente faça essa provocação, que é uma palavra também meio gasta, né? Mas para provocar essa ação, essa atitude de você experimentar. A gente vive, infelizmente, muito de protocolo. Então, ou eu estou nesse ambiente da fé cega, eu não sei se eu esclareci para a pessoa o que ela pensava como a fé cega, mas ou eu estou nessa dinâmica que é dogmática, que eu acredito porque alguém tem algum interesse em acreditar, ou então eu vou para esse ambiente que no meio médico a gente fala dos protocolos, no meio pedagógico a gente fala das metodologias. Então eu vivenciei, por exemplo, cena no amparo maternal de uma mãe pedir para pegar o bebê no colo, recém-nascido. E o amparo maternal, um dos lugares mais incríveis que eu já vi, das maternidades com serviço assim impecável, fazia na época 40 partos por dia, acima de 95% dos partos normais. E aí, numa criança que nasceu prematura, as crianças prematuras iam para o colo, eles desenvolveram no amparo maternal o projeto Mãe Canguru com criança entubada, e uma mãe pede para a médica: eu posso pegar meu filho no colo? Não, ainda não pode. Eu posso pegar meu filho no colo? Não, ainda não pode. E aí não pode por quê? Porque tem um protocolo que só pode pegar a partir, eu já não me lembro, de 1,250 kg. Essa criança tinha muito menos que isso, no dia seguinte a criança morreu. E aí a mãe, dentro da sua simplicidade, fala para a médica: doutora, a senhora que é sabedora de tudo, agora eu posso pegar minha filha no colo, agora que está morta? Então, é um pouco desse senso de presença mesmo, né? de estar conectado com algo muito maior, uma realidade muito maior. A gente segue protocolos que estão escritos, né? Steiner fala que a gente era louco para todo mundo ter um livrinho azul, que é os elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar, para eu fazer uma besteira e apoiar no livro azul, falar: fiz o que está escrito lá. Então, você médico vai trabalhar num serviço e você quase que perde a sua individualidade, você segue protocolos do serviço médico, ou vai trabalhar numa escola, segue uma metodologia, e se der errado, você fala: bom, eu fiz o que a metodologia falou. E aí é difícil desenvolver confiança, de fato, no presente. Não sei se era por aí, Michele, a pergunta da fé cega. Essa pessoa que perguntou da fé cega, ela estava escrevendo aqui ainda, e ela disse que a comunidade sofreu uma derrocada de doações, acho que nesse sentido, né? Uhum. Então, acho que foi de encontro, sim. Então, porque a gente não vivencia isso, né? É uma coisa muito distante. A gente fala, eu chego semanalmente para a reunião na diretoria da Sociedade Antroposófica, e a gente faz um check-in e fala: e aí, como é? Estou chegando bem, estou chegando bem, estou chegando bem. E aí a UTE, que tem uma vivência, entendeu, dentro da Associação Monte Azul, fala: então, eu estou chegando bem, mas assim, ela urge uma outra necessidade lá. Ela vive um lugar onde as pessoas passam necessidade. A gente não tem ideia do que é isso. Então, para mim, eu faço uma doação, às vezes faço uma doação e mostro, inclusive, que eu fiz. Eu faço uma doação mais para aliviar o meu peso do que uma doação de fato para o outro. Né? A gente doa o que está ocupando espaço aqui em casa, você doa para, né, daquilo que não te serve mais. O dia que a gente, de fato, confiar e der a possibilidade de estimular essa vontade no outro, você de fato doar aquilo que pode mover o outro na direção da busca da individualidade dele, da superação dele, aí a gente vai estar falando de uma doação com outra qualidade. E aí eu comecei o nosso papo falando do Pedro Schmidt, que não preciso, né? Enfim, acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhecem o quanto ele doou, e ele passa o tempo inteiro agradecendo a oportunidade de ter conhecido a antroposofia e agradecendo a oportunidade de estar no Brasil. Exatamente o lugar que a gente maldiz, pragueja, né? Ô, Michele, tem uma pessoa aqui, a Leda, que pede para o
O Rabone repetir, por favor, ódio no sentir, medo no querer e... Ódio, a dúvida no pensar. Dúvida no pensar, ódio no sentir e o medo que paralisa no querer. Isso é justamente o que a gente precisa combater. Mas para a gente não pensar de uma maneira, né, curativa e pensar de uma maneira salutogênica, então a gente fala, vamos fortalecer confiança, amor e esperança. Vamos focar nessas forças. Costumo dizer que o bem, né, ambos estão dentro da gente, bem e mal. E o bem é uma força, mas muito, 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 muito mais forte do que o mal. Todas essas qualidades de confiança, de amor e de esperança são muito mais fortes, mas elas precisam ser colocadas em movimento. O mal, ele é uma força xixilenta, fraquinha, sem vergonha, mas ela só está esperando a gente vacilar. A hora que você para, né, uma preguicinha que bate, o mal se manifesta. Muito bem. Eu tenho uma pergunta minha, Alexandre, para fazer. Claro, por favor. E depois tem uma outra aqui da Leda que eu vou fazer mais para o final, que ela quer saber sobre conhecimentos da odontologia antroposófica. Mas a minha pergunta é assim, você falou que a gente precisa resgatar a confiança de quando a gente vem para a Terra, quando a gente decide, né, nascer. E a minha pergunta é assim, como é que a gente resgata a confiança depois de uma situação, né, em que não foi fácil, que aconteceu alguma coisa? Como resgatar a confiança, essa confiança? Então, só é possível resgatar, muito bacana a tua pergunta, Michele, se a gente de fato se permitir ter esse olhar, porque é interessante que a gente nasce sábio. A criança ao nascer, né, no ambiente onde eu tenho criança, jovem, adulto, a criança é o ser mais sábio desse ambiente. Essa pureza da criança, ela acabou de chegar do mundo espiritual. Ela traz essas forças todas renovadas. Então, eu preciso trabalhar e desenvolver essas forças da mesma maneira que eu faço lá dos 0 aos 7 anos. Então, eu preciso experimentar de novo, voltar nos meus ritos e nos meus ritmos e nos meus hábitos, aquecer as minhas qualidades sociais, né? Ou seja, meu anímico, minha relação emocional, e buscar uma religiosidade que me reconecte com esse todo, que eu me entenda micro desse macro que é a natureza. Então, você vai falar fácil? Te juro que não. Se você souber, você me conta como. Mas é simples de se entender. A dinâmica é muito simples. O problema é que a gente mesmo vai se sabotando e eu vou me resfriando, me isolando. Vai ficando interessante ficar longe um do outro, ficar afastado um do outro. A gente já começa a despertar, poxa, até que não está tão ruim. Isso é muito, muito arriscado. Muito arriscado. Na verdade, quando você fala depois de uma decepção, né, de uma quebra de confiança, é claro que depende quem quebrou a confiança, né? Se você foi lavar um copo e o copo quebrou, você fala, puxa, confiei que o copo é diferente de uma confiança numa pessoa, né? Eu posso ter confiança em coisas, posso ter confiança em pessoas, posso ter confiança em ideais, né? Então, é claro que você se desiludir com algo, mas o caminho é o mesmo. Eu preciso fomentar aquilo que eu fomentava lá nos primeiros anos de vida. Na verdade, quando eu falo de buscar saúde, quando eu falo de buscar um desenvolvimento adequado e correto, eu volto para esse ambiente da primeira infância. É isso que eu quero encontrar. O meu pequeno, a minha primeira infância, lá reside a saúde. Muito bem, Alexandre. Nossa criança conhece essa confiança, né? Com nossa criança certeza. interior. Com certeza. E ela está aí à nossa disposição, está aí sempre. Muito bem. Tem uma pergunta, Alexandre, que a respeito de conhecimentos antroposóficos, né? A pessoa pergunta, Patrícia, aonde outro local você indica para conhecimentos antroposóficos ligados à saúde ou especificamente odonto?
Então, na verdade, existem alguns movimentos, não só aqui no Brasil, inclusive mundo afora, na América do Sul, Argentina, Colômbia, Chile, tem muita gente trabalhando com isso. E a gente daqui, inclusive, para quem se interessar, tanto profissionais de saúde, pacientes são bem-vindos, educadores, a gente vai fazer um simpósio de odontologia antroposófica daqui 15 dias, dia 5 de dezembro. Enfim, hoje em dia, não é nem a gente falar, passa meu contato, é difícil a gente se esconder, né, hoje em dia, mas pode procurar no Instagram, pode me acionar. Esse evento está sendo organizado pela Associação de Odontologia Antroposófica, AOA, e então também no perfil do Instagram da AOA, e, enfim, está circulando no ambiente, é um evento que tem apoio da seção médica, da sociedade, da editora antroposófica, pelo menos nesse nosso ambiente da antroposofia, é um evento que está sendo divulgado, é uma das possibilidades. A gente tem um grupo mensal, um grupo de estudos, existem outras formações de odontologia antroposófica, enfim, é um caminho que já vem há um bom tempo, assim como tem o caminho médico, tem o caminho da odontologia, o pessoal da psicologia, da BPA, enfim, enfermagem tem um movimento novo. Na verdade, a diferença... Eu cheguei na antroposofia através da odontologia e da medicina. E isso também tem sido uma tendência, né? As pessoas que chegavam ao Steiner chegavam pela busca da antroposofia. E aí acabavam vendo onde essa antroposofia eu consigo desenvolver na minha área de atuação, na arquitetura, na agronomia, na área médica, na área pedagógica. Então, as pessoas chegavam pela antroposofia. Hoje você já chega pelas especialidades e aí, na verdade, a gente faz um caminho de pedir para que as pessoas não parem nas especialidades, que as pessoas venham para a sociedade antroposófica, que as pessoas venham estudar antroposofia geral e para chegar, de fato, nesse caminho de autodesenvolvimento. O que eu vejo tanto na medicina antroposófica como na pedagogia Waldorf e claro, na odontologia antroposófica, mais do que conhecer técnicas, você quer conhecer o humano. É o humano que nos interessa. Então, quanto mais eu sei do humano, e quanto mais eu sei de mim mesmo, mais eu posso oferecer para esse meu paciente, enfim. Muito bom, Alexandre. Estamos aqui com o nosso tempo chegando ao fim, mas quero fazer mais uma pergunta que eu achei muito interessante aqui. A nossa última pergunta de hoje, que é da Sandra, e ela pergunta assim, né? Menos árvores, menos animais, menos seres vivos, né? Essa vida mais urbana e essa falta de reverência à natureza faz com que a gente também se afaste do que é mais caloroso, mais vivo e mais humano, consequentemente? Sim, certamente esse concreto, né, essa impermeabilização do planeta nos afasta, não há a menor dúvida. E, de novo, é um exercício que a gente tem que fazer. A gente não há, embora o autodesenvolvimento tenha um caminho de se conhecer, eu me revelo justamente no encontro com o outro. É no outro que eu vejo essa possibilidade do quanto eu me reconheço, me desenvolvo. Então, começa a partir do outro, né? Então, por mais que a gente esteja no concreto, no apartamento, com poucas árvores, os humanos continuam. A crise, na verdade, que a gente vê, né? O Derblay tem falado muito, muito sobre isso. A crise que a gente vê é uma crise de seres humanos, né? Faltam humanos, faltam humanidades. Essa é a dinâmica. Então, eu preciso... E como eu vou me humanizar? Eu vou me humanizar me reconectando a tudo isso. E eu posso cultivar, criar. O problema é que você vai no consultório e o psicólogo fala para você, olha, é importante para o seu filho ter um animalzinho. Aí você compra um cachorro e é a babá quem vai passear com o cachorro, o motorista que vai levá-lo no pet shop para dar banho. E aí você não consegue reconectar, né? É importante ter um cachorro, mas para você ficar com o cachorro, né? Para ter essa relação de vínculo. Se você cuidar de uma orquídea que todo ano dá flor na mesma época, então você ganha uma orquídea no Dia dos Namorados, pendura ela numa árvore, em junho do ano que vem ela vai de novo da flor. Isso é que nos reconecta com a natureza e nos humaniza de novo. Há um plano da natureza, né? A planta tem que fazer fotossíntese, predador tem que comer as presas, e nós temos que espiritualizar esse planeta. A missão humana é espiritualizar, reespiritualizar esse planeta.
Alexandre, gostaria de dizer algumas palavras finais? Sim, sim. Vou de novo usar o meu xará, o Lex Boss, e ele traz uma fala do Steiner, numa conferência de agosto de 1927 em Oxford. Interessante que a gente está falando tanto de vacina, né? Vacina de Oxford. Então, o Lex escreve assim: mediante essas observações, pode surgir uma sensibilidade para a grandeza desse ser espiritual da confiança e para o lugar central que ela ocupa na evolução. Rudolf Steiner diz, numa palestra em 29 de agosto de 1927 em Oxford, o seguinte: confiança é a palavra de ouro que futuramente deverá dominar a vida social. Amor pelo que se faz é a outra palavra de ouro. Vou falar mais uma vez esse finalzinho. Confiança é a palavra de ouro que futuramente deverá dominar a vida social. Amor pelo que se faz é a outra palavra de ouro. Super agradeço, gente. Foi uma delícia. Obrigado mesmo, Michele. Muito obrigada, Alexandre. Então, em nome do Ecosocial, nós desejamos uma ótima semana a todos. Abraços calorosos e vivos. Esperamos vê-los semana que vem.